Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos mitos mais fascinantes e, olha, bem trágicos da antiguidade, a história de Eco e Narciso. É uma trama sobre um amor que não acontece, uma vaidade que não tem limites e as consequências, assim, devastadoras de quando a comunicação simplesmente não funciona. Essa pergunta aqui é o coração de tudo. É ela que prepara o terreno para o conflito entre dois personagens que, coitados, estavam fadados a se encontrar. De um lado, uma voz que só consegue repetir o que ouve. Do outro, um olhar que só consegue enxergar a si mesmo. Bom, vamos começar pela primeira parte da nossa história, que é toda da ninfa Eco. A beleza dela era famosa, mas tinha uma característica, digamos, peculiar, que acabou selando o destino dela para sempre. Pensa numa pessoa linda. Essa era Eco. Só que ela tinha um defeito que era maior que tudo. Ela não parava de falar. Nunca. A tagarelice dela era tão sem controle que acabava afastando todo mundo, sabe? Até as amigas mais próximas. Elas até tentavam avisar, diziam que ninguém ia aguentar aquilo, mas não tinha jeito. A Eco não conseguia se controlar. E foi justamente esse hábito que colocou ela numa enrascada daquelas. Um dia, Júpiter, o chefão dos deuses, estava no meio de um caso com outra ninfa. De repente, quem aparece? A esposa dele, a ciumenta Juno, já desconfiada de tudo. E a Eco, para proteger Júpiter, fez o que sabia fazer de melhor. Parou a Juno e começou uma conversa sem fim, dando tempo para o pessoal escapar. Só que a Juno percebeu a armação, e a fúria dela virou toda contra a pobre da Eco. E aqui a punição foi de uma ironia cruel. A Juno amaldiçoou a Eco, tirando dela a capacidade de começar qualquer conversa. A ninfa, que amava falar mais que tudo no mundo, agora só podia repetir as últimas palavras que ouvisse dos outros. Um destino terrível para uma tagarela. Agora, vamos virar a página e conhecer o segundo personagem dessa tragédia, Narciso. Ele era um jovem caçador com uma beleza tão grande quanto o seu orgulho. E desde que nasceu, carregava uma profecia bem sombria. A palavra que define o Narciso é essa aí, vaidade. Um orgulho fora do comum, uma admiração por si mesmo que o deixava completamente cego e surdo para qualquer outra pessoa. Entender isso é a chave para entender a tragédia dele. Pois é, desde bebê, uma profecia o assombrava. Ele ia viver muito, mas só com uma condição: nunca ver o próprio rosto. O pai dele, desesperado, quebrou todos os espelhos da casa. Mesmo assim, o Narciso cresceu arrogante, cruel. Ele dispensava todas as ninfas que se apaixonavam por ele, todo seguro de uma beleza que ele mesmo nunca tinha visto. E é exatamente aqui que esses dois caminhos trágicos se cruzam. A Eco, já amaldiçoada, vagando pela floresta, dá de cara com o Narciso, que tinha se perdido dos amigos caçadores. O palco para o desastre estava montado. O Narciso ouve um barulho e grita: "Tem alguém por aqui!" E a única resposta que ele ouve é o eco das próprias palavras dele. A maldição da Eco está em plena ação, criando uma confusão na hora. Ele acha que está falando com uma pessoa, mas na verdade está falando com um reflexo de som. Então o Narciso, achando que é um amigo perdido, pede para a pessoa se aproximar. A Eco, que se apaixonou por ele no instante em que o viu, repete as palavras cheias de esperança e finalmente aparece. Mas a decepção no rosto do Narciso é imediata. Não era quem ele esperava. Desesperada, sem poder usar as próprias palavras para se declarar, a Eco parte para uma atitude radical. Ela corre e abraça o Narciso, na esperança de que o gesto mostrasse o que ela sentia. É um ato de puro desespero, de pura paixão. E aqui a crueldade do destino é simplesmente brutal. O Narciso a empurra com força e grita que não quer o amor dela. Mas por causa da maldição, as palavras que a Eco repete soam como se fosse um pedido desesperado dela. Quero seu amor. Ele a rejeita, e a maldição a obriga a soar como se estivesse implorando. É de partir o coração. Depois desse encontro terrível, o destino dos dois estava selado. A rejeição do Narciso foi o gatilho para o fim de ambos, cada um sendo consumido pela sua própria tragédia particular. A partir daqui, o que a gente vê é um declínio em paralelo. A Eco, de coração partido, se esconde numa caverna e vai definhando de tristeza até que só resta a sua voz. Já o Narciso, cansado da caça, para num lago para beber água, e lá, pela primeira vez, ele vê o próprio reflexo e se apaixona perdidamente. Do mesmo jeito que a Eco virou só som,
Ele fica ali, paralisado pela imagem, definhando até se transformar numa flor na beira da água. E a obsessão do Narciso era tão, mas tão profunda que nem a morte conseguiu curar. Dizem que ao cruzar o rio Estige, a caminho do submundo, ele se inclinou no barco de Caronte só para tentar ver o próprio reflexo nas águas escuras uma última vez. A vaidade dele o seguiu até a eternidade. Certo. Mas por que essa história ainda é tão importante? O que a gente tira disso tudo? O legado desse mito é surpreendente e está bem presente no nosso dia a dia, na nossa própria língua. E a conexão é direta, é fascinante. A ninfa, que virou só uma voz que repete os sons, nos deu a palavra eco. E o caçador, que se apaixonou pelo próprio reflexo a ponto de morrer por isso, nos deu o termo narcisismo, que a psicologia usa para descrever esse amor excessivo por si mesmo. As tragédias deles viraram parte do nosso vocabulário. No fim das contas, o mito de Eco e Narciso nos deixa com essa pergunta. Uma pergunta poderosa sobre voz, imagem e identidade. É um alerta sobre o perigo de não ter uma voz própria e também sobre o perigo de só ouvir a si mesmo. E nos faz pensar, até que ponto o nosso reflexo, seja no espelho ou no olhar dos outros, realmente nos define?